eu vou fazer resenha de um livro que eu não li. Bom, pelo menos eu não li tudo. E por que eu vou fazer isso? Porque muita gente aqui no YouTube sempre acha tudo maravilhoso, mesmo que não leia as coisas, elas vão te recomendar para você gastar seu dinheiro, para você comprar. Então eu vou fazer o contrário delas. Eu li até determinado momento e eu não achei de todo ruim, mas óbvio, eu parei a minha leitura porque eu não achei que estava valendo a pena. Eu vou explicar o porquê eu abandonei essa leitura. A leitura, no caso, é Terra de Ninguém, Cataclismo, que a premissa, para mim, é sensacional. Sofre um terremoto, Gotham City, e todas as estruturas de uma cidade que já era extremamente perigosa. A gente vê as estruturas da cidade, por exemplo, deixando de existir, não tem mais luz, não tem eletricidade mais, não tem água potável, o alimento está totalmente escasso. Então eu achei que seria uma excelente história de sobrevivência. E pelo todo o potencial que esse tema traz. Antes da gente estar seguindo com o vídeo, vou estar pedindo para você seguir o canal e deixar o seu like. Compartilha com seus amigos também, que vai ajudar muito. E assim o YouTube sempre vai te recomendar e você vai estar ajudando esse canal a trazer mais resenhas. Então vamos para o que interessa. Ela não é uma história contínua. Ela é uma história que são feitas por milhares e milhares de mãos. Então, uma história que vai ter 2 páginas, que vai ser muito boa. Outra história que vai ter, sei lá, 10 páginas, que vai ser uma tranqueira, que vai ser uma porcaria. E depois vai ter um arco duradouro, que vai ser bom. Eu gostei muito pelo fato de que mostra essa visão mais animalesca do ser humano, pelo fato de estar passando por uma tragédia. Então, o que a gente viu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Porém, não é muito bem trabalhado isso. Lógico, tem algumas histórias ou outras que sim, elas são muito boas. A gente invadiu as casas, destruiu e tal. Tiveram gangues invadindo as casas das pessoas, roubando suprimentos. As gangues estavam fazendo maldades com mulheres, com crianças. Então, isso daí é retratado de uma certa forma, que seria a realidade do que acontece numa cidade tão perigosa quanto é Gotham City. Então, isso soa verídico. E é interessante porque, por exemplo, a polícia, ela já não é mais. Não tem mais a legalidade, não tem mais o. A polícia vai agir também como uma máfia, que vai delimitar o território dela. O próprio Batman também, ele vê essa ideia dos criminosos fazendo grafite, né, pela questão da gangue, então vai falar assim, ó, eu cuido dessa rua, essa rua é segura, então ele vai e faz a marca e tal. E é interessante porque ele havia desaparecido por determinado tempo, e os policiais, o Gordon já não confia mais nele, né, pela sua ausência. Então outras pessoas passaram a tomar conta da cidade devido ao vácuo de poder que houve. Porque a cidade já estava se acostumando com a ausência do Batman. E muitos já até se questionavam se o Batman realmente era real ou se era só um mito, uma lenda. Tem um vilão também, que ele é o mestre da destruição, que seria uma pessoa que falou que causou todo esse terremoto. Então as pessoas não sabem se é simplesmente um louco que tá falando isso, sei lá, para ganhar dinheiro, para extorquir a população, ou se realmente ele fez isso. Os capangas dele também acreditam nele, mas tem toda uma incógnita a respeito desse cara. As pessoas não sabem se ele é confiável ou não. Então isso é bem interessante porque instiga a leitura. Outro ponto também é o Scarface, que é um cara, o mestre dos ventrílocos, sei lá, tem um fantoche, e esse cara é um bundão, ele é totalmente fracote, medroso e tal, porém, o ventríloco dele tem uma vida própria, é um mestre do crime, então é muito boa assim essa dinâmica entre os dois. E também como que ele comandava o pedaço dele, relação com os soldados, dava um determinado número de balas para que eles ficassem vulneráveis, mas ao mesmo tempo nem tanto. Então, quando tem um caos, né, o caos instalado, o que é mais valioso? Alimento, material de higiene, remédios e bala e arma. É isso daí. Então as pessoas vão fazer umas trocas que nunca fariam se tivesse uma situação normal no mundo. Né? Porque o que adianta você ter ouro, você ter, sei lá, um celular se você não tem o que comer, por exemplo. Então, é isso daí, essa sacada eu achei muito boa. E esse é a parte boa da história. Eu vou falar agora da parte ruim. O que eu não gostei é que essa história ela é contada por vários ângulos, incluindo de toda a Bat-família, de todos os companheiros que envolvem o Batman, todos os vilões do Batman. Então, essa história acaba ficando muito redundante. Parece que a história não avança em nenhum momento. Tem umas sacadas muito legais. Por exemplo, Robin, ele tá nos escombros procurando por alguma vida que pode ser salva. Ele ouve alguma coisa chamando ele. Aí ele se aproxima
e tem um homem embaixo pensando, finalmente alguém veio me salvar. Não, o Robin ele pega um bebê e sai andando. E o homem fica lá. Tipo, já era. Essa sacada foi incrível e foi uma página, duas. Então, tem histórias muito boas contadas nesses encadernados. Mas é algo que vai se arrastando. E a trama que a gente quer ver avançar, não avança simplesmente. Então é um encadernado feito de tain. É só os extras, 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 mas o conteúdo mesmo que a gente quer tem muito pouco. Então a história que eu gostei, a história principal, que é Ordem e Lei, é sensacional. Que é como que a vida está se organizando em Gotham, o crime, a polícia, o Batman, como isso tudo está lidando, porém nunca avança, se torna extremamente cansativo. E é essa que é a minha resenha, sem ter lido os 6 encadernados, 7 quilos de HQs no total. Mas eu vou te falar que apesar de eu ter gostado, eu não me arrependo de ter abandonado não. E você conhece outro, sei lá, aspirante a influencer que já te recomendou algo que não leu e avisou que não leu? Porque a maioria simplesmente faz isso, mas sempre recomendando para ganhar algo em troca. Eu vou recomendar para você também. Se você tiver interesse, mas sabendo que eu não li, sabendo que eu não gostei muito, mas eu vou estar deixando o link na descrição, caso ainda exista alguma unidade dessa, porque isso aqui é rara, essas HQs são raras. Mas se você tiver curiosidade em ler, vou deixar os links abaixo para você adquirir, ou adquirir outros títulos ou outros produtos também, que você não paga nada mais por isso e vai me ajudar. Falando em ajudar, é muito importante que você siga o canal, deixe o seu like, comenta, compartilhe com as pessoas, porque assim vai entender que você está gostando dos vídeos e quer apoiar o canal, tá bom? Um forte abraço, então imagine.